Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos à EBD Viva. Me chamo Pastor Júnior Pimentel e trago para os irmãos o estudo das lições bíblicas da Escola Dominical semanalmente. Nós apresentamos um conteúdo completo por meio de slides e versículos na sua tela, com subsídios, de forma simples, límpida e concreta. Nosso diferencial é que nós somos fidedignos ao conteúdo da lição aplicada pelo comentarista, trazendo explicações sucintas das lições por meio dos versículos ao qual falamos. Fique conosco, receba a bênção e a palavra de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque capítulo 3, versículo 2b. Nós, pela graça de Deus, então iniciamos mais um ano e mais um trimestre. E o tema desse trimestre das lições de adultos é a supremacia das Escrituras, inspiradas, infalível e inerrante palavra de Deus. Vamos juntos! Faço um pequeno parêntese para pedir para os irmãos compartilhar o nosso conteúdo, para se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida. Lição 1 do dia 2 de janeiro de 2022. O tema da lição é a autoridade da Bíblia. Texto áureo. Vamos lá ao texto áureo nesta oportunidade. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, primeiro. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Nós vamos então à leitura do Salmo 119, versículos de 1 a 8. É um acróstico, esse salmo, nós não sabemos o autor. E este salmo, irmãos, nós vamos observar que nós vamos ler a primeira estrofe, que são os primeiros 8 versículos, um acróstico do alfabeto hebraico. É uma maravilha, é uma supremacia infinita da inteligência, do total domínio de Deus, quando ele inspirou ao escritor para trazer isso na forma humana de pensar. É muito difícil você, todos os versículos, começar com a mesma letra e ali, irmãos, ter um conteúdo assim que ele vai falando da supremacia da palavra, a palavra de Deus, das Escrituras, da lei do Senhor, até o final. Muito importante ler o Salmo 19. Vamos aos 8 versículos. Bem-aventurados que trilham nos caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Nós vamos seguindo aqui na lição e já trazemos para vocês a palavra-chave, que é autoridade. E nós vamos buscar no dicionário bíblico o significado da palavra autoridade. Do latim auctoritatem, império, mundo, poder, jurisdição. Do grego bíblia, livros. Poder absoluto e inquestionável, reivindicado, demonstrado e sustentado pela Bíblia em matéria de fé e prática. Tal autoridade advém-lhe do fato de ela ser inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A fonte encontra-se aí na sua tela. Nós vamos também agora já para os objetivos da lição que coadunam com cada tópico da lição e seus subtópicos. O número 1, relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina. O objetivo 2, pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia. E o objetivo 3 é apresentar a mensagem bíblica. Assim que nós concluirmos as lições, nós temos que ter alcançado estes objetivos. Antes de introduzirmos a lição propriamente
dita, nós vamos apresentar o pastor Douglas Batista, né, o líder da Assembleia de Deus Missão, presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Ele é o nosso comentarista nesse trimestre e nos ajudará a reconhecer então a supremacia da Bíblia e da fé cristã, sua autoridade, inspiração e inerrância, e nós termos uma verdade prática, né? Aplicá-la em nossa vida cristã, né? Nós já vamos trazer o primeiro subsídio para você. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha só, trazemos também do livro de apoio aqui, irmãos, para os irmãos, né? Em 18 de abril de 1521, Martinho Lutero foi conduzido a um local da primeira dieta imperial de Worms, na Alemanha. A assembleia estava lotada, né? O número que ali ocupavam as antessalas, as janelas, eram cerca de 5.000 pessoas. Na ocasião, Martinho Lutero foi instigado a retratar-se, né, dos seus escritos, pois eles tinham fixado ali na faculdade as suas teses, né? A sua resposta diante daquela multidão entrou para a história como uma convicção de fé e autoridade das Escrituras Sagradas. Olha só o que Martinho Lutero disse: minha consciência está atrelada à palavra de Deus. Enquanto não me tiverem convencido pelas Sagradas Escrituras, não posso nem quero retratar-me de coisa alguma, pois é perigoso agir contra a minha consciência. Não posso falar de outro modo. Eis-me aqui, que Deus me ajude. Amém. Palavras de Martinho Lutero, né? Vamos então à introdução da lição de hoje. A autoridade da Bíblia, irmãos, fundamenta-se em seu autor, Deus, né? Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, nós veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. A maneira, irmãos, que nós temos mais preciosa de aprender a Bíblia é pedir ao autor, né, que é o Espírito Santo de Deus, que revele os segredos contidos nela. E nós vamos ver aí, ó, Daniel capítulo 2, versículo 22. Será que ela tem segredos? Olha, e ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus falou por muito tempo para o homem de forma oral. Ele se dirigia por meio da palavra. Mas depois ele então veio e a palavra oralmente transmitida para o homem. Depois então ele se revelou ao homem por meio das escrituras, da palavra escrita. E se revelou ao homem também na plenitude dos tempos, quando Jesus nasce, é crucificado, morto, ressuscita e está no céu, né? E vai retornar para nos buscar. Então foi a outra revelação, revelação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós trazemos também um pouco aqui da estatística sobre a Bíblia, né? A população mundial hoje, irmão, como sabemos, é de 7,9 bilhões de pessoas, né? E a Bíblia, então, foi traduzida, nós atualizamos essas informações, para 717 idiomas, ou seja, 5,75 bilhões de pessoas possuem a Bíblia traduzida para a sua língua. Aproximadamente, aproxima-se de 80% da população mundial. A fonte está aí também, o acesso. No tópico de número 1, a origem da Bíblia e a revelação divina. O subtópico 1 é a origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm a sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Vamos lá então a palavra. 2 Pedro 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Voltando à lição, Paulo corrobora com a mensagem bíblica que veio do
alto, tá? Em 2 Timóteo 3,16. Depois esse texto vai aparecer um pouquinho lá na frente, mas nós só vamos trazer o registro aqui. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E também os apóstolos ensinavam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sobre a inspiração e a supervisão divina. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 13 e 14, fundamenta essa ideia, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Voltando à lição, portanto, as Escrituras são a revelação que Deus faz de si mesmo. Desta maneira, por ter sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade, e isso constitui-se a única regra infalível de fé e prática para a vida do caráter cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita e dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Apocalipse 1 diz assim: a revelação de Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, lá na ilha de Patmos. Salmos 19:7. Olha que preciosidade, irmãos, nós trazemos esse subsídio extra-lição. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Muito bem, ela é exata, ela é absoluta, ela é certa, ela é plena. Muito bem, vamos ao subtópico de número 2, revelação geral. Chama-se a revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história do universo e da natureza humana. Então, 3 pontos, por meio da história, por meio do universo e por meio da natureza humana. E nós vamos então verificar cada ponto desse. Primeiro, na história. Como Deus, então, se fez conhecer pela história? Deus se revela pela sua soberania. Ele controla os cursos dos acontecimentos. Ele remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. Vamos lá em Daniel capítulo 2, versículo 20 e 21. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Muito bem, ainda em Romanos capítulo 11, versículo 22, como nós temos na nossa lição, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Aí está tratando-se dos judeus e dos gentios, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Agora, no universo, nós vimos na história, agora vamos ver como que Deus se manifestou no universo. Deus se manifesta pelo poder das coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Vamos lá então já aos Salmos 19, de 1 a 4. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Atos capítulo 14, versículos 15 a 17. E dizendo, Paulo, dizendo lá: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais
dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo, nem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria os vossos corações. E agora no ser humano, criado à imagem e a semelhança divina. Está em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E que o Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o homem e mulher o criou. Agora nós vamos para mais um versículo, mais alguns versículos que dizem: a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. E isso está lá em Romanos capítulo 2, versículos de 11 a 15, bem fundamentado pelo nosso comentarista, Efésios 4, 24 e Colossenses 3, 10. Vamos ler os três agora. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são os justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Agora Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Colossenses 3:10. E vos vestis de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Muito bem, vamos para o subtópico de número 3. Rapidamente, nós estamos sendo fidedignos aí à lição. Revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece a redenção para os perdidos pecadores. Romanos 1, 18 a 21 e Colossenses 1, que aparece aqui para nós, de 9 a 14. Nós não vamos trazer, nós vamos trazer 12 a 14. Vamos primeiro então a Romanos 1, 18 a 21. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas de formas tais, homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Em Colossenses 1, 12, 14, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. É por meio, então, da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo, irmãos. Olha só, estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Está lá em João, capítulo 20, versículo 31. Sinopse 1. A Bíblia tem origem em Deus. Este se revela na história, no universo e na humanidade e, de modo especial, por meio de Cristo e das Escrituras. No tópico de número 2, as evidências da autenticidade da Bíblia. Subtópico 1, as evidências internas.
externas. Vamos para as evidências internas então. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia se autentica a si mesma, ela se chancela, ela é fidedigna, né? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que nós lemos anteriormente, né? Dentre as evidências internas, então, se destacam então a unidade e consistência. É o primeiro ponto que se destaca aí, o comentarista ele trouxe didaticamente como letra A. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas, principais e um dialeto, né? Foi escrito no hebraico, no aramaico e também no dialeto grego koiné, por cerca de 40 pessoas diferentes, né? De diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas. Então, olha só, em torno de 1600 anos, iniciou lá com Moisés, terminou com João Batista na ilha de Patmos, e nesse período, 40 homens inspirados por Deus, então, né, trouxeram para nós os escritos da Bíblia. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente em seus escritos, harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição, né? Nós vamos lá, Salmos 18, 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. E Salmos 33, versículo 4, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Logo quando nós falamos no início sobre a reforma protestante, né, foram deixadas para nós solas. Sola Escritura, somente Escrituras, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, só a graça, sola fide, só a fé, sola Deo glória, somente Deus a glória. Então, nós estamos nessa primeira sola Escritura, somente a Escritura. Então, a inerrante palavra de Deus. Subtópico B, né, a ação do Espírito Santo, dentro do tópico de número 2. Por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus, agindo como uma espada que penetra a divisão da alma e do espírito. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, trazemos aí para os irmãos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como os discípulos lá no caminho de Emaús, aqueles que aceitam a mensagem da palavra experimentam a chama do Espírito Santo arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Vamos lá em Lucas capítulo 24, versículos 31 e 32, o que aconteceu ali? Jesus ali no caminho apareceu, né? Estava com eles ali conversando, mas quando Jesus estava prestes para se retirar, o que aconteceu? Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Jesus Cristo, então, por meio da sua palavra, né? E vamos então para o tópico, subtópico de C, né? A letra C, didaticamente colocada aqui como as profecias e os eventos futuros, trazendo também a parte da autenticidade da Bíblia, né? A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem com clareza e precisão. E aí nós vamos trazer então versículos que estão no Antigo Testamento, escrito muitos anos antes, e depois os versículos cumpridos lá no Novo Testamento, né? Então vamos lá, o nascimento virginal de Cristo, Isaías 7,14, né? Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o seu nome Emanuel.
Em Mateus 1:23, então, completando então anos depois. Eis que a virgem, 700 anos depois, eis que a virgem conceberá e darás à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Né? E a sua morte, a morte de Jesus na cruz do Calvário, está lá em Salmos 22:16. Pois me rodearam os cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou e transpassaram-me as mãos e os pés com cravos, né? João capítulo 19:36, vamos lá. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Muito bem. Né? Aí também, o local da sepultura de Jesus foi predito também, né? E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Mateus 27:57 e 60, o cumprimento. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E também na ressurreição de Cristo. Está lá em Salmos capítulo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E o cumprimento, Mateus 28:6. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Agora para evidências externas, subtópico 2. Compreende-se como evidências externas aquelas que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também notificados em outras fontes históricas. Por vezes, essas provações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, porque a Bíblia não contém erros. Né? Pode ter alguma situação de copistas, né, transcreverem alguma palavra em algum outro idioma, alguma questão ali, porém, nos escritos originais, né, nós não temos erro. A direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Nós vamos ler Marcos 13:31, porém é o livro também mais atacado, é o livro mais vilipendiado. Quiseram queimar, destruir todas as cópias, mas não conseguiram, porque Deus vela por sua palavra e graças a Deus que essa palavra nos alcançou. Marcos 13:31, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ô glória! Sinopse 2. A Bíblia Sagrada autentica a si mesma, tendo a sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. Chegamos agora à mensagem da Bíblia, o tópico de número 3, né? Nós estamos no tópico número 3. E porém, eu queria já deixar aqui, irmãos, um ponto aqui que eu trago. Nós estamos aqui com a declaração de fé, né, das Assembleias de Deus no Brasil, né? Nós queremos trazer aqui na página 26, né? Adotamos o canão protestante e ensinamos, pois que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus, estando dividida em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, ambos escritos, né, por ordem de Deus, num período de 1600 anos, aproximadamente por cerca de 40 homens, de estratigrafias distintas, os quais escreveram em lugares e épocas diferentes, como nós vimos aqui, né, e traz aqui Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque, conforme o teor dessas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Êxodo 34:27. Jeremias, cerca de 800 anos depois, escreveu assim: livro e veio a esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo:
toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações desde o dia em que eu falei a ti, desde o dia de Josias até hoje. Jeremias, capítulo 36, versículos 1 e 2. Né? E o apóstolo João, no primeiro século da fé cristã, olha só, e disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, 5. Entretanto, a plenitude das Escrituras em os diferentes lugares e épocas em que foi escrita não compromete a sua singular homogeneidade, pois se trata de pensamento de um único autor, que é Deus. Então, o tópico de número 3, vamos lá ao subtópico 1, a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé, como nós dissemos, professa que a Bíblia fornece esclarecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e também com o nosso próximo, né? Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária da nossa salvação e para o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradução humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Então, lá em Apocalipse, versículos do capítulo 22, versículo 18 e 19, e também que nós vamos ver aqui. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então, a Bíblia, ela ratifica-se, ela reafirma, né, a sua fonte de autoridade. Apesar de alguns hoje em dia estarem querendo, né, adaptar a palavra a alguns grupos aí, isso não tem base, não tem fundamento. E olha, irmãos, tem que ter cuidado, porque como nós lemos aqui, né, aquilo que está, a maldição pode cair sobre essa pessoa, né? E não é simples não, é um negócio complicado, né? Subtópico de número 2, o poder da palavra de Deus. Oh, glória! Nós que somos pentecostais acreditamos no poder de Deus, né? O poder que se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Vamos lá em Jeremias capítulo 23, versículo 29. Porventura, minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a pedra, só confirmando aqui o que o comentarista coloca, né? As qualidades de fogo e martelo indica que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Isaías 55:11. Assim a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Jeremias capítulo 5:14 diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Muito sério, né? O seu poder também é capaz de derrubar as fortalezas espirituais que fazem a oposição ao conhecimento divino. Irmãos, há uma luta constante no mundo espiritual das forças das trevas querendo aplacar as forças da luz. Só que as forças da luz, elas prevalecem. O nosso Senhor Deus, ele é um general que nunca perdeu uma batalha e nós somos seus fiéis soldados. 2 Coríntios capítulo 10, 4 e 5, então, fundamenta aquilo que nós acabamos de dizer. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Né? A palavra de Deus, então, tem poder tal qual uma espada para penetrar no íntimo de um lugar, né, e julgar os pensamentos e a intenção
redenção do coração. Em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que a espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo fazendo citações das Escrituras. E nós vamos trazer aqui Mateus 4, 7 e 10. Não vamos trazer aqui aquilo que o inimigo falou, não. Só que Jesus Cristo, nosso Senhor, falou. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Muito bem, graças a Deus. O subtópico de número 3, então, do tópico 3, é o propósito da Bíblia, né? Qual o propósito? Então, trazemos mais uma vez a nossa declaração de fé, ensina que a Bíblia é mensagem clara, objetiva, entendível, completa, amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à compreensão de Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse. Não tem um livro da Bíblia que não cita Jesus, o Filho de Deus, para o nosso Salvador, né? A nossa humanidade. João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Muito bem. Em 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. 1 de João, né? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, declarando aí Jesus Cristo, né? Nela também encontramos revelados códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois os seus valores são absolutos. E também, irmãos, além de absolutos, os valores eles não mudam, são imutáveis, né? A sociedade muda, se adapta, muda, a cultura muda, porém a palavra de Deus não. Deus é eterno, ele permanece para sempre e ele é imutável, ele não muda. Muitas pessoas estão dizendo por aí que tinha que atualizar a Bíblia, que é um livro já ultrapassado. Não, a Bíblia é um livro totalmente atual. Tanto é que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. E a cada momento que a gente lê, Deus tem uma palavra, né, falando forte ao nosso coração, às vezes no mesmo versículo. A gente lê 2, 3 vezes com, né, o Espírito nos toca de maneira diferente, né? Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico que todo aquele que ouvir as profecias desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras desse livro, Deus tirará a parte do livro da vida, da cidade santa e as coisas que estão escritas neste livro. Muito bem. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus na sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser a fidelidade e a propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. 1 Timóteo 1,15. Nossos púlpitos, voltamos a dizer, tem que ser cristocêntrico, pregar Cristo, pregar a palavra de Deus e não histórias da carochinha por aí. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo escrevendo ao pastor Timóteo, ao jovem pastor Timóteo. Sinopse 3, então, chegando ao final da lição. Sinopse 3. A palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção de Jesus Cristo. Conclusão da nossa lição de hoje: as escrituras são de ordem divina. Deus se fez conhecer por meio da história, do universo, da humanidade de Cristo, das escrituras. E a autenticidade da Bíblia, como vimos, é
confirmada pelas evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final, fiel, de fé e prática, né? E o teólogo Antônio Gilberto, então, o que ele traz para nós, né? O nosso saudoso pastor Antônio Gilberto. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo, né? Sabedoria que esse homem, que foi defensor da escola bíblica dominical, né, traz para nós. Muito bem, eu quero trazer aqui para os irmãos, né, um texto, e esse texto nós encontramos no livro de Teologia da Idade. Eu vou ler para os irmãos. Gostaria de, Fernanda, coloca aí umas imagens, coloca um som de fundo aí para que nós possamos então ler. As Sagradas Escrituras constituem o livro mais notável jamais visto no mundo. São de alta antiguidade. Contém o registro de acontecimentos de mais profundo interesse. A história da sua influência é a história da civilização. Os melhores homens e os maiores sábios têm testemunhado seu poder como instrumento de iluminação e santidade, e visto que foram preparadas por homens que falaram iluminados da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, a fim de revelar o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem ele enviou. Estas possuem por isso os mais fortes direitos à nossa consideração atenciosa e reverente. Muito bem, vamos também agradecendo a todos os irmãos que estiveram conosco e vamos orar por vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós somos gratos a Ti por esta oportunidade de iniciarmos este ano, Pai, trazendo, Senhor, as Tuas santas Escrituras como a regra infalível de fé e prática. Senhor Deus, que nós possamos meditar em Suas palavras. Senhor Deus, que nós possamos ler a Tua palavra, estudar a Tua palavra, praticar a Tua palavra, viver a Tua palavra. Ó Pai querido, abençoa, Senhor, desperta o Teu povo para que possam, Senhor, encher os cultos de ensino por esse Brasil afora e no mundo também, Pai. Ó Senhor, que nós possamos dar o real valor a esta palavra. Pai querido, que nós possamos defendê-la, que nós possamos cada dia estarmos mais convictos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Pai querido, revela, Senhor, os Teus segredos a todos os Teus fiéis servos, Senhor, que estudam a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, que nós possamos ter um ano abençoado, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, né? A irmã Antonieta, ao irmão Walter Paz da Fonseca, né, irmão, né, lá do Rio de Janeiro, né, da Assembleia de Deus do Belfor Roxo, né, do pastor Nelson. Receba o nosso abraço aí, que Deus abençoe, e abençoe também a toda a minha família, a minha esposa Leide, meu filho Mateus, ao meu irmão Natanael, a todos os irmãos da igreja Ministério Ibis, ao pastor Levi, todo mundo, né? Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um. E nós, irmãos, somos um milagre de Deus. Nós atravessamos aí um período pandêmico muito difícil e Deus tem nos sustentado até aqui. Temos que ser gratos a Deus por tudo isso e muito mais que Ele tem feito por nós. Muito obrigado.